Pessoal, olha só, vou voltar um pouquinho aqui no slide para vocês visualizarem o cálculo desse centro de gravidade por decomposição de figuras, ou seja, quando eu tenho mais de uma figuras acopladas na minha geometria. Olha só como é que é esse cálculo. Se eu tenho mais de uma figura geométrica, eu vou calcular que o meu centro de gravidade vai ser o quê? A minha distância, o centro da minha distância para x vezes a minha área, mais o centro da distância para a figura 2 vezes a minha área, o centro de gravidade da figura 3 vezes a minha área. Isso tudo dividido pelo somatório das áreas, isso para y. Então, veja o que eu sempre estou precisando, ó, do x barra. Lembrando o seguinte, esse x, essa cota, representa já qual é o centro de gravidade para cada uma dessas figuras, ok? Então, veja essas multiplicações que eu preciso. Eu costumo fazer em forma de tabela. Então, veja bem, para essa figura 1 do exemplo, olha só, ele dividiu essa figura A em 1, 2, 3 figuras, certo? Então, eu costumo fazer o seguinte, olha só, eu tenho figura 1, 2, 3. E eu preciso de um total, porque é o meu total que vai me dar esse somatório aqui. Ó, pela fórmula, o que eu preciso? Eu preciso do y barra para calcular meu centro de gravidade. X barra y barra. Então, eu preciso dessa coluna, preciso do centro de gravidade com relação à altura, preciso da área vezes o x barra, olha só, área vezes x barra. Então, eu preciso do cálculo da área x barra. E lembrando o seguinte, ó, eu preciso da área, né, para multiplicar meu x barra e a minha área. Então, vamos abrir uma coluna aqui, isso aqui é só um exemplo, tá? Pra gente colocar a área dessa figura. Eu preciso da área vezes o y barra e pronto. Esse somatório aqui, olha só, não é o meu somatório de área vezes x barra? Somatório de área vezes x barra vai estar aqui, dividido pelo somatório das áreas. Somatório das minhas áreas vão estar exatamente nessa coluna. Então, para eu determinar o centro de gravidade com relação a x, basta eu pegar esse somatório e dividir por este. Este vai ser o meu centro de gravidade com relação a x. E com relação a y, basta eu pegar essa multiplicação dividido pelo somatório das minhas áreas. Então, esse somatório determina o centro de gravidade para y. Entendido? Então, vamos voltar aqui no exemplo 3, que eu coloco para vocês uma figura composta. Olha só, eu coloquei uma figura, lembrando o seguinte, ó, a minha figura começa aqui, ó, ela não começa na origem, lembrando que a origem tá passando aqui. Então, eu tenho figuras à direita e à esquerda da origem. Eu tenho todo esse retângulo aqui, ó, que tem uma altura de 6, concordam comigo? A altura total é de 12, essa altura é de 6. Uma base de 8 metros. Então, eu tenho esse retângulo e tenho esse segundo retângulo. Então, eu vou ter duas figuras. Embora sejam duas figuras, mas eu tenho um único centro de gravidade. Então, olha só, para o nosso exemplo 3, eu tenho um único centro de gravidade, tá? E esse centro de gravidade, nós vamos descobrir onde é que ele passa naquela figura. Vou desenhar aqui qual é a configuração que nós temos lá. Então, olha só, eu tenho um plano cartesiano aqui nesse sentido, certo? Eu tenho aqui, ó, uma figura que ela sai desse plano, parte dessa figura, ela sai à direita, aqui, a uma cota de 16, pode considerar como sendo metros, tá? Lembrando aqui, ó, a altura de 12 metros, bom? A altura de 12. E essa é a nossa primeira figura.
E eu tenho também uma figura que ela sai na metade dessa, né? Sai mais ou menos aqui com relação à altura. E uma base encostando aqui, certo? Então, essa é a minha outra figura. Ela tem uma base, uma cota de distância que ela vale um vão de 8 metros. Mas o meu 8, ele está à esquerda da minha origem. Portanto, aqui nós temos os negativos e aqui nós temos os positivos. Daqui para cima da origem, como a figura está toda locada acima, nós temos tudo como sendo positivo, ok? Então, e aí eu tenho ainda essa altura aqui, ó, que vale 6. Essa também eu conheço, né? Vale 6. Vale 6 metros. Ótimo. Bom, então eu vou construir a tabelinha aqui. Visualmente, nós temos uma, duas figuras, certo? Então, eu vou colocar aqui, figura, eu tenho uma, duas, e eu preciso do total dos meus somatórios, tá? Eu preciso, primeiramente, da área, essa área vai ser dada em metro quadrado, porque eu atribuí a unidade de metro aqui, isso não vai fazer diferença nenhuma, só pra gente organizar, né? Eu preciso do x-barra dessas figuras, ou seja, do centro de gravidade com relação ao eixo x de cada uma delas. Preciso do y-barra dessas figuras, ou seja, o centro de gravidade com relação às alturas. Preciso da área vezes o x-barra e preciso da área vezes o y-barra, certo? Vou passar aqui, que eu vou precisar desses somatórios. Então, a primeira coisa, a gente sabe, cálculo de área, base vezes altura, certo? Eu tenho que essa base é 16, essa altura é de 12. 16 vezes 12, eu vou ter uma área de essa primeira linha nós não estamos usando, 192. Figura 2, eu tenho, vou chamar essa aqui de figura 2, essa aqui de figura 1, tá? Só para vocês não se perderem. Olha o que eu tenho uma base de 8, uma altura de 6. 6 vezes 8 me dá uma área de 48 metros quadrados. Mais 192, eu vou ter um total aqui de 240, certo? X-barra. Então, eu vou olhar para a figura 1 primeiro. A metade do meu x-barra, lembrando que se a minha figura é quadrada ou retangular, o centro de gravidade vai ser o quê? Vai ser a base sobre 2 e a altura sobre 2. Então, isso para x e y para y. Então, nessa figura para x, o meu centro de gravidade, a metade de 16, vai ser o quê? Eu tenho uma cota de 8. Na figura 2, eu tenho que 8 dividido por 2 para x vai ser 4. Porém, o 4 ele está à esquerda da minha origem. Agora, eu estou locando, é diferente. Esse 8 é o comprimento e não a cota numericamente que ele está representando dentro desse plano. Então, como ele está à esquerda, esse meu x-barra ele vale menos 4. 8 menos 4, então eu tenho 4. Y-barra, olha só, vamos olhar para a figura 1. A figura está encostada na origem. Então, a minha altura é de 12, 12 que divide 2 vai ser o quê? 6. Aqui, olha só, na figura 2, veja bem, eu tenho que essa figura ela está distante da origem a 6 metros. Eu tenho um vão aqui, um espaço livre. Então, com relação à minha altura, o centro de gravidade dela aqui é de 6 sobre 2, que é 3, certo? Porém, falta mais 6 para ela encostar na origem, e isso eu não posso desconsiderar. Então, eu tenho 3 mais 6... eu tenho 9 como centro de gravidade da figura, porque eu preciso locar essa figura onde ela está. Ela não está solta no plano, né? Então, eu vou somar esses 6 mais 9, que vai me dar um somatório de 15. Agora, a gente faz as multiplicações aqui, olha só. 192 vezes 8, eu tenho 1.536. 48 vezes menos 4... eu tenho menos 192. 1.536 menos 192, eu tenho 1.344.
Vou multiplicar agora o 192 vezes 6, dá 1.152. E o 48 vezes 9. 48 vezes 9, eu vou ter uma cota de 432. Esse somatório aqui vai me dar um total de 1.584. Pronto, a gente construiu a tabela e agora eu vou calcular os centros de gravidade. O meu centro de gravidade, olha só, com relação ao eixo X, vai ser o quê? O somatório de área vezes x barra dividido pelo somatório das áreas. O meu centro de gravidade com relação a y vai ser o somatório das áreas vezes o y barra dividido pelo somatório das áreas. Então, eu vou fazer aqui, o centro de gravidade, né, o meu CG, ele vai ser somatório das áreas e x barra, tá aqui, 1.344 dividido por 240. E a minha cota, o meu ponto que vai encostar em y vai ser 1.584 dividido por 240, ok? Então, por fim, nós temos o centro de gravidade para x de 1.344 dividido por 240 de 5,6 e para y vai ser 1.584 dividido por 240 de 6,6. Lembrando que eu coloquei tudo em centímetro, então eu vou expressar aqui, em metros, então eu vou expressar que esse centro de gravidade, ambas as cotas estão em metros.